Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Almeida, estou aqui para resolver mais uma questão aí do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Hoje nós vamos resolver a questão de número 15, a questão que envolve aí o edital 2017. A questão diz o seguinte, a frase, se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física, é equivalente à frase. Então aqui nós temos 5 opções, da letra A até a letra E. Pessoal, o primeiro passo que nós temos que fazer para resolver essa situação é montar a tabela verdade de acordo com a frase inicial que nos é dada. A frase, só repetindo, se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física. Aí a pergunta quer saber o seguinte, é equivalente a qual opção? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o quê? É fazer uma tabela verdade para a frase inicial, que diz o seguinte, se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física. Então, se P, não Q. Se o soldado chegou atrasado, não fez atividade física. Então, nós temos aqui o se, então, que é a condicional. Se o soldado chegou atrasado, não fez atividade física. Ou seja, fazer atividade física é que chegar atrasado é o que? P. Não fazer atividade física a gente chama de não que, tá? Então eu montei aqui a primeira tabela verdade. Então eu quero saber, essa tabela verdade inicial, de acordo com a frase, qual das opções estará de acordo com essa afirmação? É isso que a questão quer saber, né? Se o soldado chegou atrasado, não fez atividade física. Qual das opções a seguir, letra A, B, C e D, se encaixa com essa afirmativa? Pessoal, se nós encontrarmos uma tabela verdade que bate certinho com essa tabela verdade inicial, de acordo com a frase, aí estará a nossa resposta, estará a nossa opção. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que ler a primeira opção aí, que é a letra A, que diz o seguinte, o soldado chegou atrasado e não fez atividade física. Aí pessoal, só na nossa leitura a gente percebe que é a tabela do quê? Do E, tá? Tabela do E. Então aqui eu coloquei uma tabela para a opção A, uma tabela para a opção B, uma tabela para a opção C, uma tabela para a opção D e uma tabela para a opção E. Mas, como eu falei no início, eu escrevi o quê? Uma tabela verdade para a frase inicial. Então, nós temos P, implica o quê? Não que, tá? O implica, nós temos uma regrinha que diz o seguinte, uma verdade nunca apoiará uma falsidade, certo? Então, a gente tem aqui, ó, P, não que. Né? Se então, não que. Então nós vamos seguir aqui. Como eu falei, a primeira opção fala o seguinte, o soldado chegou atrasado e não fez atividade física, tá? É a tabela do que? Do E. Só que ele chegou atrasado e não fez atividade física. Na tabela do E, para que seja verdade, nós temos que ter o quê? Duas verdades. Aqui eu já fiz P, não que, melhor, P e que, aqui eu tenho não P e não que. Perceba que aqui eu tenho o que? Não que, certo? Então eu fiz aqui a tabela do não, para o não que é negar o que. Então eu tenho uma verdade, virou o que? Neguei, virou falsidade. Eu tenho uma falsidade, neguei, virou verdade. Eu tenho uma verdade, neguei, virou falsidade. Eu tenho uma falsidade, neguei, virou verdade. Então aí eu vou trabalhar agora. O se então aqui, da frase inicial, eu vou trabalhar com quais tabelas? Com esta e com esta. Então eu tenho o que? Como eu falei, no condicional, no se então, basta você perceber que nunca uma verdade apoiará o que? Uma falsidade. Então nós temos o que? Verdade apoiando uma falsidade. Logicamente, o que é falsidade? Verdade apoiando o que? Uma verdade. Logo é o que? Verdade. Aí nós temos aqui uma falsidade apoiando o que? Uma falsidade.
logicamente a gente vai ter o quê? Uma verdade. Como eu falei, só vai ser falsidade quando uma verdade apoiar uma falsidade. Falsidade vai ser verdade para o condicional, tá bom? Aí nós temos aqui por último, falsidade e verdade, tá? Nós temos qual resultado? Verdade. Por quê? Uma falsidade que está apoiando o que? Uma verdade. Isso é possível, então é verdade. Agora nós vamos aqui para a opção A. Mais uma vez, o soldado chegou atrasado e não fez atividade física. Agora nós temos o que? A tabela do E. Então eu vou relacionar o que? O P com o não que. Então agora eu vou pegar o P, né? E o não que. Só vai fazendo P e não que, tá? Mais uma vez. Verdade e o que? Falsidade. Logicamente a gente vai ter o que? Uma falsidade. Agora nós vamos ter verdade, verdade. Nós vamos ter o que? Uma verdade. Agora nós temos falsidade, falsidade. Nós vamos ter o que? Uma falsidade. Falsidade e o que? Verdade. Nós vamos ter o que? Uma falsidade. Pessoal, na tabela do E, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, tanto o P quanto o Q, certo? Então, a opção A, ela bate com a tabela verdade inicial que nós construímos para a frase? Não bate. Se você observar, ó, FF, bateu até aqui. VV, bateu. Mas aqui está o que? VF. Por essa daqui, está furado. E por essa também está furado. Não bateu com a tabela verdade da frase inicial, tá? A opção B. A opção B falou o seguinte: o soldado chegou atrasado e fez a atividade física. Agora nós temos o soldado chegando atrasado e fazendo a atividade física, tá? Então nós vamos usar o recurso aqui mais uma vez. Agora nós vamos trabalhar com o quê? P e Q. Então nós vamos trabalhar com essas duas opções, P e Q. P e Q, se você colocar, observar, VV. Então, a tabela do E, sempre quando for nós tivermos duas verdades, nós teremos uma verdade no final. Então, verdade, verdade. Vou ter o quê? Verdade. Verdade e falsidade. Vou ter o quê? Falsidade. Falsidade e verdade. Vou ter o quê? Falsidade. Falsidade e falsidade. Vou ter o quê? Falsidade. Então, pessoal, mais uma vez nós somos obrigados a comparar esta tabela verdade com a tabela verdade inicial da nossa frase. Então, se você observar, ela já está furada no início, ó, porque aqui, ó, a frase inicial, nós chegamos a essa tabela verdade que diz o quê? Falsidade. Aqui tem o quê? Uma verdade. E aqui, verdade. Aqui é o quê? Falsidade. Então, furou aqui e aqui também. Furou e furou. Então, não é a letra B. Agora nós vamos avaliar a letra C. O soldado chegou atrasado ou fez atividade física. Pessoal, a frase é clara, ou. Então nós vamos usar o que? A tabela do ou, tá? Então, tabela do ou. Eu tenho aqui P e Q, ou melhor, P ou Q. Então nós vamos avaliar o que agora? P ou Q. No caso do P ou Q, a gente vai analisar da seguinte maneira: basta que um seja verdadeiro para que nós tenhamos uma resposta verdadeira. Então, se eu pegar aqui P e Q, né, vou analisar essas duas opções, P e Q, verdade e verdade. Como eu falei, basta que um seja verdadeiro. Aqui nós temos duas verdades. Vai dar o quê? Verdade. Verdade e falsidade. Nós temos uma verdade, então é o que? Verdade. E aqui, falsidade e verdade. Então vai dar o que? Verdade, porque nós temos uma verdade. Falsidade e falsidade, vai dar o que? Falsidade. Agora chegou a hora de compararmos com a nossa tabela verdade da frase inicial. O que a gente vai fazer? A primeira é o que? Uma falsidade. Aqui já está falando que é uma verdade. Já paro por aqui. Já vejo que essa tabela verdade não corresponde a tabela da minha frase inicial, tá? Se o soldado chegou atrasado e não fez atividade física, tá? Então aqui já está furado, não pode ser a letra C.
Vamos avaliar agora a letra o quê? D. Na letra D, nós temos o quê? A seguinte afirmação: o soldado não chegou atrasado ou não fez atividade física. Mais uma vez a gente tem a tabela do ou, só que agora a gente tem o que? Dupla negação, tanto para o P, né? Nós temos um não P e um não que, né? Não P ou não que. Então nós vamos trabalhar. Como nós já temos aqui os dois não, tanto não P quanto não que, é só a gente avaliar o que? Essas duas colunas. Então, não P e não que, aí eu vou avaliar. Como é a tabela do ou, basta que nós temos apenas uma verdade para o resultado final ser verdade. Então, falsidade, falsidade, vai dar o quê? Falsidade, falsidade, verdade. Tem uma verdade, pessoal, então vai dar o quê? Verdade. Verdade, falsidade. Tem uma verdade, vai dar o quê? Verdade. Verdade, verdade. Basta que seja uma, aqui já tem duas, então vai dar verdade. Ou aconteceu um negócio aqui, gente, ó. Tá vendo, pessoal? Que essa tabela verdade aqui está batendo com a tabela verdade que nós criamos para a frase inicial, onde diz o seguinte: se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física. Ele quer saber qual é a opção que é equivalente. Olha que nós chegamos aqui, ó, tá igualzinha, certinho, igual boca de bode. Então isso quer dizer que a opção correta é a letra D de dado, certo? Mas professor, e a letra E? Por que não é a opção correta? Vamos avaliar? Aqui nós temos o que? O bicondicional, tá? No bicondicional, o que acontece? Para que seja verdade, nós temos que ter, elas devem ser iguais, tá? Ou duas verdades, ou então duas falsidades, certo? Então nós vamos avaliar aqui P e o que? Não que. Mais uma vez a gente vai fazer o recurso da tabela inicial, P e o que? Não que. Então vou comparar essas duas colunas, P não que. Então, o que eu tenho? VF, né? São iguais? Não são, então é uma falsidade. VF são iguais? Não, melhor, aqui é a primeira opção, perdão. V e V, duas verdades, então são iguais, verdade. Aí nós temos aqui FF, são iguais? São, então é verdade. E aqui nós temos F e V, são iguais? Não, então nós temos uma falsidade. Perceba que essa opção, ela não é igual à tabela verdade da nossa frase inicial. Que a tabela verdade da nossa frase inicial obedece à seguinte ordem: F, V, V, V. Aqui nós temos o que? F, V, V e aqui F. Por uma, ela está diferente. Então, pessoal, é isso aí. A nossa questão está por encerrada. Quem marcou a letra D, parabéns, acertou. E só tenho a dizer para vocês o seguinte: finish, game over, faca na caveira e até mais.